Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Alisson Sanches e a gente vai trabalhar aqui mais um pouco da nossa revisão para o Enem. A gente vai trabalhar agora o conteúdo de Idade Média, e Idade Média é um conteúdo bastante extenso, né? Pelo menos em termos de temporalidade, né? A gente está falando de um período que vai do século V até o século XV, então a gente vai dividir isso em dois momentos, tá? A gente vai trabalhar primeiro a Alta Idade Média, nessa primeira aula, e depois a gente vai trabalhar a Baixa Idade Média. Mas sempre lembrando que o nosso objetivo é a prova do Enem. E como eu sempre digo para os alunos, o Enem, em sua matriz de referência, não tem conteúdo, tem competências e habilidades. E aí eu vou trazer para vocês alguns pontos mais importantes desse conteúdo tão cheio de eventos para a prova especificamente do Enem. Vamos lá? Vem comigo então, vamos trabalhar aqui um pouquinho. A Idade Média é um período que vai do século V ao século XV, então a gente está falando aqui de mais ou menos 1000 anos de história. É óbvio que 1000 anos de história tem muita coisa para acontecer, tem muita coisa que vai acontecer, que vai ser criado durante a Idade Média. Então a Idade Média já tem um primeiro ponto a ser analisado, que é a questão da ideia de um período que muitos diziam de Idade das Trevas, como se fosse um período que nada tivesse acontecido. Impossível um período de 1000 anos não ter acontecido nada, não é mesmo? Mas quando a gente fala de Idade Média, a gente está falando de um período logo após a chamada Idade Antiga, né? Período de Idade Antiga. Então, para falar sobre Idade Média, a gente precisa entender um pouquinho, vou colocar uma outra corzinha aqui, né? A formação da Idade Média. A formação da principal característica desse período de Alta Idade Média, que a gente vai ver que é o feudalismo. Então, a formação da Idade Média, ou do feudalismo, ela vai acontecer com o declínio do Império Romano. Sabemos então que o Império Romano, aos poucos, vai perdendo a sua força. Ele se expandiu tanto, ficou tão grande, que vai chegar um momento que ele não consegue mais se expandir e ele vai, na realidade, começar a implodir, né? Dizem que de dentro para fora, por várias características, e uma das consequências desse processo de implosão do Império Romano é a entrada de pessoas que estavam à margem do Império, fora dos muros do Império Romano. Esses povos que viviam fora do Império Romano eram apelidados por eles de povos bárbaros. Então, quando a gente analisa a formação da Idade Média, isso está muito ligado com o declínio do Império Romano, que é um processo longo, que vai culminar com as invasões bárbaras. Vejam, bárbaras. Esses povos bárbaros são de várias regiões. Nós temos povos bárbaros vindo da região indo-europeia, da região mais próxima à Ásia, como, por exemplo, os hunos. A gente vai ter povos vindo ali mais próximo da Rússia, que são os eslavos. E a gente vai ter um povo vindo da parte mais norte da Europa Ocidental, que são os povos germânicos. Esses são os principais povos da Europa Ocidental dentro do Império Romano, os povos germânicos. Desses povos germânicos, a gente vai ter como principais os francos, que vão, a princípio, formar um império ali naquela região da Europa. Os francos vão ter um domínio durante um tempo através de duas dinastias bastante importantes que vocês já devem ter visto sobre os francos. A dinastia Merovingia e a dinastia Carolíngia.
aqui nós temos o surgimento dos principais elementos culturais que vão caracterizar a Idade Média. E eu gosto de chamar a atenção dos alunos para isso, para esse ponto, né, de elementos culturais, porque o Enem, como ele trabalha com competências e habilidades, tem a primeira competência de ciências humanas fala exatamente isso. Como que são formados os elementos culturais? Então, os elementos culturais que formaram a Idade Média, esses elementos culturais é a união de características bárbaras, ou seja, dos povos bárbaros, né? Mais as características romanas. A união das características dos povos bárbaros, sendo elas principalmente a ruralização, a vida mais tribal, né? Formada por laços de fidelidade, mas as características romanas, sendo ela principalmente a religião que os romanos vão trazer, que vai ser o cristianismo, são os principais elementos que vão caracterizar a Alta Idade Média. A junção, a união dessas características aqui é o que a gente chama de feudalismo. Então, na Idade Média, principalmente nesse período chamado de Alta Idade Média, a principal característica é o feudalismo. E o que é o feudalismo? O feudalismo é a principal característica da Idade Média a partir da junção de elementos bárbaros com os elementos romanos. A característica cultural dos bárbaros mais a característica cultural dos romanos, ela tem como resultado o feudalismo desse período. E o feudalismo, quando a gente analisa, vamos mais aqui para o cantinho, a gente pensa em algumas características desse feudalismo aqui na Idade Média. Então, quando a gente analisa o feudalismo, a gente analisa ele sob o ponto de vista da política, ou, pelo menos, sobre o aspecto da política. E aqui na política, a principal característica do feudalismo é aquelas práticas dos povos germânicos, dos povos bárbaros, que é uma descentralização da política. Então a gente vai ter como característica em todos aqueles territórios, e olha que a gente está falando de um território bastante vasto, onde o Império Franco, né, vai ter uma predominância, só que da desagregação desse Império Franco, que a gente vai analisar a partir principalmente da morte de Carlos Magno, a gente vai ter como característica o fortalecimento regional através dos chamados senhores feudais. Porque o que o Carlos Magno vai fazer, que é uma característica, né, dos povos bárbaros, através da expansão do seu território, dar terras aos seus principais soldados, né, aqueles mais guerreiros, os mais nobres. E esses soldados, então, com as suas terras, vão agregar nelas pessoas que virão apenas para trabalhar, que serão os servos. Então, dentro dessas terras, o senhor feudal, que daí surge o senhor feudal, ele vai ter um poder, né, bastante grande naquela região. Então, a gente vai ter uma desagregação da política, tá? Por causa dessa divisão das terras. Então vejam, para proteger as divisas ali do Império Carolíngio, foram denominadas as chamadas marcas, aí surgem os marqueses, ou então, né, mais no interior, os condados, então surgem os condes, ou os ducados, então surgem os duques, são títulos de nobreza que vai caracterizar a política, então, de forma descentralizada. Isso significa que nós temos um poder político
relacionado à terra. Então, a propriedade da terra gera poder político naquele lugar, naquela região. Isso aqui está muito ligado a uma característica que os povos bárbaros trazem de fidelidade. Então, eles dão terras para conseguir a fidelidade daqueles soldados. Então, a gente vai ter uma relação de poder daqueles que têm mais terras e que doam parte das suas terras para nobres que precisam, né, aumentar ali as suas propriedades. E essa relação é uma relação que ficou conhecido como relação de suzerania e vassalagem. Então, se você tem lá, por exemplo, no caso desde o Império Franco, Carlos Magno, você tem terras e você doa essas terras para alguém bastante importante. Esse nobre que recebe as terras torna-se então um vassalo. Aquele que doa a terra torna-se então um suzerano. Veja bem, os povos bárbaros não tinham leis escritas. Tudo era de forma oral, são leis consuetudinárias. Então existia uma formalidade para isso aqui, para essa relação de suzerania e vassalagem. Essa formalidade recebe o nome de homenagem e investidura. Aquele que recebe as terras faz uma homenagem àquele que está doando, né, a terra. Aqueles que recebem a terra fazem uma homenagem que é a ideia de fidelidade, prometendo fidelidade e de socorrer o seu suzerano em casos de guerra, né? Então, é uma fidelidade e ele presta essa homenagem recebendo em troca o feudo, né? Recebendo em troca uma propriedade que se dá através de um símbolo, né? Uma espada, alguma coisa que investe aquela pessoa na propriedade, na posse, perdão, daquelas terras, né? Que vai gerar também uma relação de fidelidade. Os dois têm relação de fidelidade um com o outro, só que aquele que investe o outro na posse da terra é o suzerano, enquanto que o outro é o vassalo. Muito bem. Essa relação, né, ela está muito ligada ao poder sobre aquelas terras. Então, essas terras têm uma descentralização política porque o senhor feudal manda nas suas terras. E era muito comum, então, você dizer que na Idade Média, o vassalo do meu vassalo não é o meu vassalo. Não sei se vocês conseguem compreender essa frase, mas quer dizer o seguinte: a fidelidade é com aquele suzerano direto, aquele que doou as terras para você. Se esse suzerano for vassalo de um suzerano ainda maior, né, de uma outra pessoa, a relação é só entre os dois, você não deve nada a ninguém, tá? Então, era uma relação muito direta relacionado à terra, tudo bem? Da política, então, descentralizada, relacionada à investidura dos nobres das terras, nós temos também uma característica econômica desses feudos. Vejam, o feudo, ele é uma unidade de produção. E essa produção que está ligado à vida no feudo, ela é uma economia agrícola e voltada para a subsistência. Uma economia agrícola de subsistência.
Ou seja, os feudos produzem para o próprio feudo. Os servos que lá estão trabalham para aquele senhor feudal. E a economia, então, é de subsistência. É muito importante lembrar o seguinte, a economia ser de subsistência não significa que na Idade Média não havia comércio. Havia comércio, sim, bem pouco, mas havia, tá? Então, não é correto a gente dizer que na Idade Média, na Alta Idade Média, não havia comércio. O comércio, ele é secundário. O que é principal é uma agricultura de subsistência dentro do feudo, tá bom? Pouco comércio, podemos dizer. Uma economia quase que amonetária, ou seja, não existe circulação de moedas, e sim trocas. Então, você tem um feudo que produz mais um determinado produto, então as pessoas podem trocar de produtos em relação a um feudo que produz uma variedade diferente, né? Em virtude de diferenças geográficas de uma região para outra, então faz com que essa troca exista. Isso é um tipo de comércio, muitas vezes feito sem ter uma moeda, né, como troca, ok? Então, nós temos a economia de agricultura e de subsistência, onde a principal mão de obra era dos servos. Os servos trabalhavam. A ideia de trabalho nessa época está ligada principalmente à classe que trabalha. Porque quando a gente fala de sociedade, né? Sociedade feudal, essa sociedade é uma sociedade chamada de estamental. O que é uma sociedade estamental? Uma sociedade dividida em ordens. Cada elemento da sociedade tem um papel específico, um papel já previamente delimitado que ela tem que executar sem reclamar. É uma coisa natural. Então, as divisões da sociedade, ela já é pré-estabelecida. E ela é pré-estabelecida por quem? Ela é pré-estabelecida pela vontade divina. Então, são questões da própria natureza do homem. Tá? O homem nasceu servo, ele vai ser servo e vai executar as suas tarefas de servo. O homem é nobre, ele vai executar as suas tarefas especificamente de nobre. Nobre não trabalha, nobre luta. Se a pessoa é do clero, as suas tarefas estão ligadas à espiritualidade, eles também não trabalham. Quem trabalha é o servo. Aliás, há uma certa desvalorização do trabalho, tá? É uma valorização do ócio e de negar, né, o trabalho. Então, é um negócio, né? O que vai surgir depois, né, com a Idade Média, o surgimento do comércio, né, o renascimento comercial, a gente vai ter a negação, né, desse ócio que é o negócio, e aqui não. Aqui, então, a gente tem uma sociedade onde só uma classe trabalha, que são os servos. Por isso que essa sociedade é dividida em clero, que tem uma atividade específica, porque o clero, o que ele vai fazer é orar. São os oradores. Então, ele tem uma função específica pré-estabelecida por Deus, que é orar. Aliás, uma outra atribuição do clero é o monopólio do conhecimento. Nós sabemos que a Idade Média, nós temos uma predominância muito grande da igreja. Nós temos uma outra camada, que é a nobreza. Então, clero, nobreza, e a nobreza também tem uma função. A função específica da nobreza é de lutar, né? De fazer guerra, lutar. Então, é eles que vão para as conquistas e é eles que, dentro dessa relação de fidelidade, vão oferecer ajuda militar ao suzerano ou ao vassalo. Um vai proteger o outro, então eles vão lutar. E a gente tem os servos. O que os servos fazem? O que vocês acham? O servo vai trabalhar, né? Alguém tem que trabalhar. Trabalhar. Vamos escrever certo? Então, os servos trabalham, né? Clero ora, nobreza luta,
servo trabalha? O servo trabalha nas terras do senhor feudal. O servo não é escravo, mas o servo está preso à terra a partir das obrigações que ele tem dentro daquelas terras, que são obrigações tributárias. Então o servo ele tem que pagar uma parte da colheita das terras onde ele se estabelece, né? Então tem ali as terras dos servos, que são os mansos comunais, as terras comunais. Ele vai ter uma parte que é só dele, da família dele. Ali ele vai plantar, mas ele vai, né, tirar uma parte para o senhor feudal. Tá? Ele vai pagar então tributos para o senhor feudal. A corvéia, a talha, né, o tributo de mão morta, enfim, vários tributos que são típicos dos servos. A vida do servo é preso à terra. O dia a dia do servo é um dia a dia muito ligado ao tempo natural. Então, o servo, né, é um servo que tem uma vida regida pela natureza. Essa natureza, ou seja, algo que já está estabelecido, que você não pode mudar. A condição de vida dele é uma condição natural. E o que explica essa natureza, né, da relação do servo com as outras classes? O que explica essa vida relacionada à natureza é a vontade de Deus, né? Então, o servo é servo porque Deus quis. Então, a vida do servo é muito ligado a essa questão de imutabilidade em virtude da natureza da sua condição. O dia a dia dele também é regido pela natureza, ele levanta, né, quando os primeiros raios de sol, né, surgem no céu, já vai trabalhar e ele trabalha até a noite, né, quando o sol se põe. E durante o ano, a vida dele é regida pelas mudanças das estações. Então, é uma vida muito regrada, cheio de regras naturais. Eu repito isso porque a gente tem uma habilidade específica do Enem que trabalha muito, né, as ações desses grupos sociais no tempo, tá? E quais grupos sociais que sempre são tratados na Idade Média? É óbvio que os 3 grupos, mas em especial a condição do servo, tudo bem? Então essa é a principal característica da Alta Idade Média. A Alta Idade Média é o ápice do feudalismo, e o feudalismo é basicamente isso aqui. Uma política descentralizada, uma economia de subsistência, uma sociedade estamental. Tudo isso sob a autoridade da igreja. Então a igreja tem um papel muito importante nessa sociedade de manter a ordem como ela é, tá? Porque isso é uma vontade de Deus. Vamos dar uma analisadinha numa questão do Enem para a gente encerrar esse primeiro período aqui de Alta Idade Média. Queria mostrar para vocês aqui ao quadro, né, no quadro do lado, uma questão sobre a Idade Média, disso que a gente acabou de conversar. Olha só que interessante. Disse para vocês que o Enem não tem conteúdo. Se você for procurar lá, não tem um conteúdo específico de história, geografia, filosofia, né, e sociologia dentro de ciências humanas, tá? Assim como nas outras áreas também. Lá tem competência e habilidade. Essa habilidade diz o seguinte: identificar registros de práticas de grupos sociais no tempo e no espaço. Idade Média. Quais são as práticas dos grupos sociais na Idade Média? Primeiro, quais são os grupos sociais? Clero, nobreza e os servos. E as práticas desses grupos sociais no tempo e no espaço, tudo bem? Essa perguntinha do Enem de 2015 trouxe aqui uma imagem que talvez não sei se dê, né, para vocês identificarem bem, mas aqui a gente tem, olha só, pessoas ligadas a algumas atividades na Idade Média, porque a atividade nem foi apenas ligado apenas a plantar, né, alimentos, tá? Tá ligado, por exemplo, à tosquia do carneiro para retirar a lã, né? Momentos onde se planta, momentos onde você colhe, momentos onde você está arando a terra, ou seja, tem vários momentos do dia a dia de uma classe social específica que são os servos. Então traz essa imagem e a pergunta, o comando da questão diz o seguinte, olha: os calendários são fontes históricas importantes.
na medida em que expressam a concepção de tempo das sociedades. Essas imagens, que foi a que a gente viu agora, compõem um calendário medieval. E cada uma delas representa um mês, de janeiro a dezembro. Então, se a gente voltar aqui, ó, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Com base na análise do calendário, apreende-se uma concepção de tempo. Analisando, então, esse calendário, qual que é a concepção de tempo ali existente? Letra A, uma concepção de tempo cíclica, marcada pelo mito arcaico do eterno retorno. Não, a gente não está falando de mito, a gente está falando de ações bem específicas. Eles estão executando atividades ali. Uma concepção humanista, identificada pelo controle das horas das atividades por parte do trabalhador. Você viu alguém ali de relógio? Alguém controlando o tempo do trabalhador? Não, né? Uma concepção de tempo escatológica, associada a uma visão religiosa sobre o trabalho, né? Aliás, aqui a gente falou, né, na aula que a valorização do trabalho é algo que não existe muito nessa época, né? Então, trabalhar não é algo muito legal, não, certo? Quem trabalha são os servos, clero e nobreza não trabalham, não, tá? Não é muito bacana você trabalhar, deixa para aqueles lá, né, da parte mais inferior da sociedade. O que mais? É uma visão de um tempo natural, expressa pelo trabalho realizado de acordo com as estações do ano. É engraçado que quando a gente acha a questão correta numa pergunta, parece que ela até soa mais bonitinho no ouvido, né? A redação dela parece que é mais certinha e tudo mais. Realmente, o que mostra ali naquele calendário é um tempo natural, tá? Expressa pelo trabalho, que é realizado de acordo com as estações do ano. Então ali a gente tem vários momentos do ano, é um tempo natural, não tem controle de horas, é um tempo da natureza, assim como a própria condição do servo, que é uma condição natural, tá? Que ele não pode, inclusive, contestar, porque é a vontade de Deus. Não precisamos nem ver, porque a última diz, é uma visão romântica, definida por uma visão bucólica da sociedade, né? Ou seja, é uma visão romântica no sentido, nossa, que bonito, né? Aquele tipo de trabalho, é assim mesmo que tem que ser, eles viviam de forma, né, harmoniosa, tá? Não, o que ele fala é de um tempo natural. Então, galera, a Alta Idade Média é feudalismo. E feudalismo é uma característica cultural da Idade Média da junção de elementos bárbaros com elementos romanos, que vai gerar todas aquelas características de política, economia e de sociedade. Daqui a pouco a gente volta para a aula de Baixa Idade Média, ok? Até mais!